Bom dia, pessoal. Hoje, dia 16 de junho, mais um Podtex SBZ e comigo, Maíra. Tudo Bom bem? dia, gente. Saudades de gravar, Pô, né? a gente ficou um tempinho aqui, fomos atropelados um pouquinho aqui pelas demandas. Vamos lá, dois temas curtos, porém extremamente importantes. Primeiro, reforma tributária. Segundo, uma decisão do STJ que a Maíra vai trazer. E para começar, é quase um alerta, né? Reforma tributária. O grupo de trabalho da Câmara publicou um relatório com conclusões e recomendações do que potencialmente vai ser a minuta do projeto mesmo de lei para ser votado, ao que tudo indica, mês que vem pela Câmara, vamos ver se vai ser. Mas eu queria muito trazer alguns pontos. É um relatório de 90 páginas em que todas as audiências foram formalizadas, quem teve a oportunidade de falar e tudo mais, mas a parte de recomendação é bastante interessante. A primeira aqui, todo mundo já sabe disso, quais tributos vão ser unificados, que já não é tão mas pluri, mas entre outros tributos, os principais, estamos falando daquilo que pode nos afetar, IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS. Porém, não teríamos um único tributo, mas no final do dia nós teríamos três. Nós teríamos um imposto seletivo para desincentivar bens e serviços que são prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, e aí sim teremos dois IVAs, um federal e um subnacional, que substituiria tanto o ICMS quanto o ISS, e isso foi feito muito para tentar viabilizar que os estados aceitassem, para que eles pudessem ter ainda o controle das suas próprias receitas. Então, no final do dia aqui, nós teremos três. Qual que é a grande diferença? É que eles teriam um tratamento muito parecido, pelo menos essa é a ideia, para que eu tenha uma regulamentação que não crie um cenário dessa loucura que nós vivemos Uhum. hoje com 26 estados, Distrito Federal, todos os municípios exigindo da forma como A bem ideia é entendem. simplificar, de fato, né? Simplificaria, então eu Em boa teria esses medida. três tributos, né? Um específico, porque seria seletivo, e os outros dois deveriam ser muito parecidos em termos de sistemática. Alíquota padrão, com algumas específicas, e essa recomendação, e ao que tudo indica, vai ser alíquota, digamos assim, não quero chamar de reduzida, mas uma alíquota específica para saúde, educação, transporte público, aviação regional, produção rural e cesta básica. Hum, Aqui tem uma mudança interessante, duas na qual que é? verdade. Uma, eu não vou mais ter o famoso grossap. A ideia é acabar com a Hum. história do grossap e ficar de fato o valor, e sobre o valor eu aplico a minha alíquota e O cálculo vai ser mais fácil, né? vai. Você não vai ter Não tem toda que essa. ficar. E vai ajudar muito para parametrização, acho. Quem trabalha com sistema, isso vai ajudar. Legal. E o que muda bastante aqui é que hoje, quando você pensa principalmente em ICMS, o tributo ele é pago para o estado da origem, ou seja, no estado em que você, estabelecimento vendedor, fabricante, distribuidor, está localizado. E vai passar a ser no destino para favorecer ou privilegiar uh, o destino ali, onde que esse bem e serviço ele é Uhum. consumido, né? Isso muda muito, né? Muda muito a Muda. sistemática, que a gente fica algo parecido mais como um DIFAL, né? E não que a gente tem Não, uma série de eu pensei questões. quando a gente fala das vendas pela internet, né? Também da Isso, repartição de exato, exato. receitas, que quando começaram também a mudar um pouco a sistemática, eu acho que está em linha com o que tem acontecido É ainda com. isso. Essa é a ideia, pelo Ah, menos por enquanto. Vamos ver o que vem. Uma não cumulatividade plena. Então, eu poderia tomar crédito de tudo. tudo desde que a operação anterior tivesse sido tributada e que seja algo, obviamente, ligado à minha operação, mas não com aquela coisa que nós estamos hoje, isso pode ou não pode, está na linha de produção, não está. Seria algo mais amplo. Então, até compras para o departamento Uhum. administrativo, em teoria também eu vou poder tomar crédito. Uh, uma outra questão interessante aqui, que todo mundo estava se perguntando, e isso afeta muito, mas o grupo de trabalho recomendou que benefícios fiscais sejam mantidos até 2032. É Então importante. a ideia é para ter um pouco de previsibilidade assim para as empresas que É, faz todo sentido, fizeram né, suas Dal? Faz movimentações todo sentido. pensando em benefício. E
uma transição, obviamente, em linha do que nós tínhamos na PEC 45 e na 110. Não foi mencionado no relatório prazo, nem como isso seria sistematizado, mas nós teremos aí um período de transição que faz todo sentido, né? Sem transição, imagina, a gente não vai para lugar Seria nenhum. caótico, já é difícil, né, acompanhar, mas qualquer mudança, com uma mudança que muda não só, acho que a vida das empresas, né, dos contribuintes, mas também a própria relação de arrecadação do governo, Exato, né, dos entes, enfim. E, dito isso, eu diria que esses são os principais pontos, de uma forma geral. Tem vários outros, mas eu queria, para não ficar aqui trazendo uma série, você tem o cashback social, tem uma série de questões ali que vão afetar ainda um pouco mais, mas essa, assim, quando a gente pensa no que afeta muito o dia a dia da empresa, isso Acho que essa é a daqui estrutura o principal. principal, né? Exato. Mas tem 3 pontos de reflexão que eu estava fazendo aqui e que eu gostaria de só pincelar aqui, jogar, porque não dá nem para a gente esgotar. A primeira delas é que se eu tiver alíquotas diferentes para alguns serviços, como foi mencionado, a gente precisa tomar cuidado quais são esses serviços, porque dependendo do serviço, se eu tiver alguma semelhança, não me espantaria de alguém tentar distorcer um pouquinho para capturar uma alíquota menor. Tá. Então a gente vai precisar esperar isso daqui para ver. O segundo seria com relação ao local de consumo. Eu fiquei fazendo uma reflexão, o local de consumo pode gerar algum nível de discussão se não tiver muito claro o que seria lugar de consumo. Porque você pode ter uma operação que envolva 4 estabelecimentos. Então, eu posso ter um estabelecimento em Minas que contrata um frete para sair daqui de São Paulo, de uma transportadora de Pernambuco. Então, essa questão de local de consumo, a gente vai precisar entender melhor de fato. como que isso vai vir. Esse é um ponto que deveria ser muito bem endereçado, sob pena de a gente ter, obviamente, um nível de discussão. Você acha que tem alguma semelhança com aquela questão? A gente sempre discutiu muito a questão da local da prestação de serviço também, né? Esse é um conceito que... É isso, eu queria... Essas nuances, né? É isso, eu espero que venha uma redação, um guidance aqui que evite esse tipo de discussão. Senão a gente vai ter contencioso de novo. Senão a gente vai ter contencioso de novo. E o terceiro ponto, que para mim é muito polêmico, existe uma recomendação, não para agora, mas para o futuro, que o crédito seja condicionado ao efetivo pagamento na operação anterior. Isso, assim, eu acho bastante inviável, pensa, porque eu estou transferindo o poder de polícia praticamente para o contribuinte, que vai ter que chegar todo mês e falar para o fornecedor, e aí, você pagou ou não pagou? Eu quero comprovante, eu quero guia. Isso me parece que vai ferir alguns princípios, algumas questões aqui, mas não vejo isso como algo muito execuível, pelo menos no primeiro momento, e não iria para um caminho como esse de condicionar. Me parece que vai ter esse caminho de hoje. Está destacado esse dia na operação. O fato de não ter pago é um problema da fiscalização que precisa cobrar. Exato. Né? Você vai acabar criando mais uma obrigação, que não é obrigação de prestar nenhuma informação para o fisco, mas é uma obrigação entre as partes que... E sabe o que é interessante? O meu pagamento de tributo não está condicionado ao pagamento do meu cliente. Por que o meu crédito ele precisa estar condicionado ao pagamento do fornecedor? Né? Então, me parece que se realmente tiver alguma coisa assim, vai ser complicado. Reforma tributária era isso. Simplificou bem, acho que foram pontos importantes. É um tema muito complexo, né? E assim, a gente não sabe exatamente como que as coisas vão ficar no fim. A gente sempre fica nessa dúvida, mas eu acho que são pontos bem legais, Dal. É isso. Muito bom. E agora? Sou eu, né? Você. Gente, assim, vai ser um comentário rápido, mas como o Dal falou, de um tema super importante. Acho que quem acompanha um pouco aí os noticiários, né, os canais de comunicação, deve ter visto que recentemente o STJ julgou, né, um tema de matéria de penalidades administrativas, e o caso em concreto era uma penalidade por descumprimento, né, de uma obrigação relacionada a uma obrigação aduaneira, né, especificamente uma questão relacionada ao registro das declarações de exportação para determinadas mercadorias, né, a empresa tinha
descumprido algum detalhe aí de uma obrigação que ela tinha de informar determinado fato, né, no Siscomex, que é o sistema que controla, né, todas essas questões de importação e exportação. E o que se foi discutido nesse julgamento do STJ e por que ele é tão importante? A gente sempre fala, vocês sabem como funciona, eu acho que o processo administrativo, e às vezes a gente espera muito por uma decisão num processo administrativo, né? E a gente sempre fala da prescrição, né? A prescrição, ela se aplica dentro de um processo administrativo quando você apresenta uma defesa, quem vai julgar o tema demora muito tempo para julgar, às vezes passa, sei lá, 10 anos e o teu processo não terminou. E os contribuintes sempre tentaram discutir, né, a aplicação de uma prescrição intercorrente, que é esse instituto que teria o condão de extinguir realmente essa cobrança, né, se ela fosse efetivada, mas, via de regra, para fins de matéria tributária, isso daí meio que se pacificou como não aplicável. A gente tem a prescrição intercorrente dentro da execução fiscal, que é um cenário totalmente diferente, mas no processo administrativo isso daí não se aplica. Só que o que o STJ analisou agora? Não analisou a questão da matéria tributária. Ele analisou um dispositivo legal, né, que é da lei, eu vou até pegar aqui, 9.873, de 99, né, é o artigo 1º, parágrafo 1º também, que fala que as penalidades administrativas, né, quando você tem um processo administrativo oriundo de uma penalidade administrativa, ele deve ser julgado, né, eu acho que dentro aí desse prazo, se passar o prazo de 3 anos, entre você apresentar a defesa e o outro lado não se movimentar, você tem uma anulação dessa cobrança por prescrição intercorrente. E aí todo mundo sempre discutiu muito se isso daí se aplicaria ou não em matéria aduaneira. Por quê? Porque a gente sabe que existe. Aí é assim, eu nem vou entrar nesse ponto, porque... existe uma questão de, tipo, o que é tributário e o que é aduaneiro. A gente tem eu acho que são duas esferas realmente diferentes do direito, mas que estão, óbvio, interligadas, né? Eu acho que muitas questões relacionadas à matéria aduaneira especificamente, elas acabam ocasionando no cumprimento de obrigações tributárias, né, como recolhimento de impostos, etc. E elas não andam sozinhas, né? Elas precisam uma da outra para funcionar. Só que existem penalidades que são puramente aduaneiras para fins fiscalizatórios, que até podem levar a uma fiscalização de matéria fiscal, mas que não podem ser entendidas como um processo administrativo fiscal, por exemplo. Por quê? Porque se trata simplesmente de uma penalidade por um não atendimento de uma obrigação, que é prevista na norma aduaneira. Nesse caso, especificamente, a gente falou aqui que era uma questão de não registro de uma declaração no tempo certo, mas o contribuinte tinha recolhido o que tinha que recolher de tributo. Então, você vê que há um distanciamento, né, entre o descumprimento dessa obrigação, mas o cumprimento efetivo do recolhimento do dever de pagar algo. E aí o STJ entrou em todas essas nuances agora, né? Quando esse entendimento do STJ foi capitaneado pela Regina Helena Costa, que é uma ministra que tem trazido votos bem interessantes e detalhistas, bem técnicos. Ela fez, para fins técnicos de estudo, fez diferenciações muito importantes, né, do que seria matéria aduaneira, do que seria uma questão tributária, e ela entendeu, nesse caso em específico, que era uma penalidade puramente administrativa. E ela deu alguns destaques que eu acho que são importantes, assim. Eu até deixei anotado aqui para comentar com vocês, que assim, ela fala, olha, esse caso de fato é uma penalidade administrativa e representa uma ação que não tem qualquer relação com a constituição do crédito tributário. Então, existem pontos importantes para a gente explorar desse acórdão. Ele foi publicado há pouco tempo, então, assim, tem algumas questões que ainda podem ser discutidas, eu acho que até em base de declaração, né, porque é um prazo que a Fazenda Nacional perdeu, né, então, imagina que a penalidade estava sendo cobrada nesse caso, era uma penalidade por descumprimento, né, de determinada obrigação, e agora ela foi anulada pela prescrição intercorrente, porque tinha decorrido esse prazo de 3 anos. E aí eu acho que o dever de casa nosso agora é, óbvio, a gente estudar esse acórdão, a gente olhar quais conceitos foram trazidos pela ministra, que é uma ministra muito técnica, e que foram acatados, né, dentro do julgamento. Esse julgamento não é já repete algumas decisões que tinham sido proferidas no TRF também, reforça decisões do STJ também, do TRF, eu falei, reforça decisões do STJ também, que tratam do tema da prescrição intercorrente em penalidades administrativas, mas ele entra na questão da matéria aduaneira agora, de forma bem didática. Então, o que é o dever de casa de quem, né, tem aí seus processos, de quem
tem um pouco trabalha no comércio exterior e acaba ficando sujeito a essas questões aduaneiras. Eu acho que é olhar para dentro de casa, entender às vezes algumas penalidades, né, que foram aplicadas, tentar dividir o que é um processo administrativo puramente, aquilo que é um processo administrativo fiscal, né, e lembrando sempre que essa questão da constituição, da existência, né, da ação, que não leva ao pagamento de um tributo, não necessariamente é o único critério que deve ser observado para se classificar, se essa penalidade é uma penalidade puramente administrativa. Porque eu tenho obrigações tributárias que devem ser cumpridas e que não necessariamente vão levar ao pagamento do tributo. Então, assim, é complexo. Eu acho que, assim, a gente não pode sair festejando como se isso aplicasse para tudo, mas eu acho que existem muitas penalidades que são previstas na esfera aduaneira. Tem questões de pena de perdimento, que é uma questão crítica que a gente precisa analisar também. Elas são específicas, né? Ela tem algumas hipóteses, então, tipo, eu acho que é uma análise, óbvio, muito técnica do acórdão, junto com o caso em concreto, para se definir se, de fato, esse precedente é um precedente que seria capaz de anular determinada cobrança. Então, assim, são boas notícias. Eu acho que é um acórdão bom, um acórdão técnico. A gente precisa, eu acho que olhar para dentro de casa, né? Quem tem seus processos que trabalha aí bastante com o Comex, entender aí o que de fato se aplicaria ou não, né? Bom. É isso. Muito bom, muito obrigado. Joia. Pessoal, por hoje era isso. Mais uma vez, obrigado aí pela audiência. E qualquer questão, pode mandar uma mensagem pra gente, viu? Bom, gente, obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.